Com a morte do Papa Francisco, como é que vai ficar a teoria dos 7 reis de Apocalipse capítulo 17, 9 e 10, que diz: as 7 cabeças que vistes, onde a mulher está sentada, são 7 montes, e são também 7 reis. Quando você lê Apocalipse capítulo 17, 9 e 10, você vai ver que esta mulher significa uma igreja, e essa igreja está sentada em cima de uma besta escarlata, em cima de um poder. E Apocalipse diz que esta besta, esta localidade onde se encontra esta igreja, é um local onde se encontra 7 colinas, a cidade das 7 colinas. Então sabemos que é Roma. Agora, a pergunta que fazemos é: como vai ficar a teoria do pastor Samuel Ramos com a morte do Papa Francisco, caso ele venha a falecer, ou a sua renúncia? Como é que vai ficar? Eu vou explicar para vocês aqui a teoria, para vocês entenderem bem, e depois você vai tirar com sua conclusão e você vai ver que o pastor Samuel não estava correto. O que o pastor Samuel Ramos errou foi na interpretação dos papas, mas nos reis, na minha opinião, ele está certo. O Pablo Marçal, um ex-satanista, ele explica em um vídeo, em um podcast, que as 7 cabeças não começou com Pio XI, em 1929. Não vale com Pio XI, como ele não está valendo, porque ele já estava no governo, ele já estava em vigor. O Papa Pio XI já estava governando desde 1922. E a cabeça, ferida mortal, foi curada em 1929. E aí, como ele já estava em vigor, a gente não vai contar com o Papa Pio XI. Segundo Marçal, esse Pablo Marçal, já faleceu, né, um ex-satanista que se tornou evangélico. Ele diz que esta cabeça começou com o Papa Pio XII em 1939. E a Bíblia diz que, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, na hora que a gente achar, ufa, agora passou, nossa, cara. Passou. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem a repentina destruição. E tem um detalhe, isso aí como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um 8º rei, né? Sobre o 8º rei. Então, todo mundo conjectura quem é o 8º rei e tal, né? E esse 8º rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? 7 montes. Então, a Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida. Seria a igreja, meretriz. A meretriz, né? Aí o que acontece? O 8º rei. Se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem um Estado independente. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Foi assinado o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas. Né? Então vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que é de vir da mesma linhagem. Esse é o 8º rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI vem Pio XII, depois vem João 23, que foi considerado, tinha suspeitas que ele fosse maçom. Depois de João 23 em Paulo VI, João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Só porque queria levantar os pois maçons lá. Dom João VI. Aí vem João Paulo II. João Paulo I primeiro. Porque é o João VI. João Paulo. Perdão. João Paulo I, sim, João Paulo I, isso. João Paulo II, né? Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929, ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? Foi mídia por todo quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica.
E a Basílica ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu, que era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Né, quando os romanos sitiaram Jerusalém no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu, né, e pedras do Coliseu foi para a Basílica, aí caiu o raio na Basílica, né, bem na data que foi assinado. Então aí saiu, né, a Bento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o sétimo. Mas essa... Então, se a gente contar desde quando a ferida mortal foi curada, porque a Bíblia diz que uma de suas cabeças mortais seria ferida como de morte, mas a ferida mortal foi curada. Segundo a maioria dos teólogos, principalmente dos adventistas, ela diz que essa ferida mortal começou a ser curada em 1929, com o Papa Pio XI. Mas acontece que o Papa Pio XI já estava governando, já era Papa desde 1922. Então, segundo esse ex-satanista Pablo Marçal, não confere com o Papa Pio XI, vai contar com o Papa Pio XII, que começou a ser Papa em 1939 até o ano de 1958. Depois veio João XXIII, de 1958 até 1963. Depois veio Paulo VI, 1963 até 1978. Depois veio o Papa João Paulo I, que apenas ficou um mês no poder. Em 1978, depois dele veio João Paulo II. Ele começou a ser Papa desde 1978 até 2005. Em 2005 veio o Bento XVI, em 2005 até 2013, e depois o Papa Francisco. Então, se nós contarmos, desde o Papa que começou a governar, depois que a ferida mortal foi curada para cá, hoje o Papa Francisco é o 7º Papa. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 9, verso 10, diz que as 7 cabeças que vistes, onde a mulher está sentada, onde também Cristo está sentada, são 7 montes. Não, vocês são num local onde se encontra 7 montes, numa cidade de 7 montes. Então, eles são também 7 reis. E ela vai continuar dizendo, nos quais caíram 5. Um existe, e aquele que virá durará pouco tempo, se referindo assim à 7ª cabeça e à 8ª cabeça que vai vir para a perdição. Então, segundo Pablo Marçal, segundo esse satanista, o próximo Papa que vai vir será o próprio Satanás, será o próprio Anticristo. Então, se formos contarmos desta maneira, desde 1939, em vez de contarmos com o Papa, que já era Papa desde 1922, porque antes deste Papa, Pio XI, tinha um Papa Bento XV, que foi Papa de 1914 até 2022, e depois dele veio o Pio XI. Então, a ferida ainda estava ainda estava sendo golpeada, não tinha sido começado a ser curado. E quando este Papa começou a reinar, começou a governar, em 1922, a ferida mortal ainda não tinha sido curada, ainda não tinha começado a ser curada. Então, segundo alguns teólogos, e segundo este Pablo Marçal, ex-satanista, que se tornou evangélico, que faleceu agora há pouco tempo, ele diz que esta ferida mortal foi curada em 1929, mas esse Papa não vale, porque ele já estava em vigor. Então, se nós contarmos do Pio XI até hoje, o Papa Francisco é o 7º Papa, e agora está vindo o 8º Papa, o último Papa. Segundo ele, este último Papa é o próprio Anticristo, é o próprio Satanás, que vai vir em forma de, quem sabe, em forma de ser humano, quem sabe em forma de Jesus, quem sabe em forma de outro Papa. Com alguns comentários comentando por aí, alguns católicos, alguns evangélicos também estão dizendo que Satanás vai personificar João Paulo II ou o próprio Jesus Cristo. Eu ainda acredito que o Papa Francisco vai renunciar, a sua carta de renúncia já está pronta para renúncia. Eu acredito que ele não vai mais ter condição física de ser Papa, de estar ali governando o Vaticano, governando a igreja e também a política. Eu acredito que vai vir outro Papa. E, na minha opinião,
O próximo Papa que vai vir será um Papa negro. Um Papa negro nunca aconteceu na história. Mas isso aí é a minha opinião, não tenho certeza disso. Mas eu acredito que pode ser o próximo Papa, um Papa negro. Nós sabemos que o Papa Francisco foi o único Papa não europeu de toda a história. E esse aqui, segundo alguns teólogos, é o 7º Papa. Para muitos adventistas, ele é o 8º. Mas se ele for o 8º, ele surgiu do 7º, porque, segundo o pastor Samuel, Bento XVI não morreu, era a 7ª cabeça, e depois da 7ª cabeça veio um das 7ª cabeças, que foi o Papa Francisco. O Papa Francisco só se tornou Papa porque Bento XVI renunciou, porque se fosse escolhido um Papa na morte do Papa Bento XVI, Francisco nunca seria Papa. Então, esse Francisco aqui, realmente ele entrou pela janela, e é um mistério, como a palavra de Deus diz ali. Então, o Bento XVI renunciou, não morreu, e veio o Papa Francisco. O Papa Francisco, eu também acredito que vai renunciar, e vai vir o próximo Papa, que na minha opinião será o último Papa. Espero que seja mesmo, para que realmente nós possamos ir para a glória, possamos ver Jesus voltar e possamos estar com Jesus para todo sempre. Eu não acredito nisso. Alguns teólogos adventistas também acreditam. Pode ser que este Papa que venha, renuncie também, venha outro, mas preste bem atenção que todos eles que vierem surgiu do Bento XVI, porque João Paulo II morreu, veio o Papa Bento XVI, mas ele não morreu. Ora, se ele não morreu, Francisco não era para ser Papa nunca. Só seria Papa depois da morte do Papa Francisco. Então, todos eles continuam surgindo ainda do 7º Papa. Mas, se nós formos analisar desta maneira, da maneira que esse ex-satanista está falando, e de alguns teólogos também está comentando, há muitos anos atrás, um amigo meu, teólogo, também comentou, olha, Pio XI não conta, porque Pio XI já estava governando o Vaticano, já era Papa. Só conta depois da morte dele. Ele foi morrer em 1939, que veio o Papa Pio XII. Então, Pio XII, o primeiro Papa, João XXIII, o segundo Papa, Paulo VI, o terceiro Papa, João Paulo I, o quarto Papa, João Paulo II, o quinto Papa, Bento XVI, o sexto Papa, e Francisco, o 7º Papa. E agora vai vir o 8º, que esse vai vir para, segundo a Bíblia, vai vir para a destruição. Com uma falsa paz, mas logo em seguida vai vir para a destruição. Eu acredito muito que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Eu acredito que já estamos bem próximos do fim. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora da volta de Jesus, mas nós sabemos o tempo. E o tempo é no nosso tempo. O próprio Jesus falou sobre este assunto aí em Mateus capítulo 24. Espero que tenha tirado um pouquinho a dúvida de vocês. Comentem aí, façam os seus comentários respeitosamente. A minha opinião é esta. Eu acredito que o pastor Samuel Ramos estava e está correto na sua interpretação. Por quê? Porque Bento XVI, quando o Papa Francisco entrou para ser Papa, ele não morreu. Então, se for a 7ª cabeça, surgiu do 7º. E se for a 6ª, o 7º é o Papa Francisco, e agora vai vir o 8º Papa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa família. Um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. TV Santarém, o canal da bênção, da profecia, o canal da verdade.